Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre o secreto com Deus. Sim, o secreto com Deus, um lugar de recompensa, onde a maior recompensa é a própria presença de Deus conosco. É a consciência da presença de Deus conosco todos os dias. Ou seja, Jesus Cristo disse que ele iria para o céu, mas ele iria mandar para nós o Consolador, o Ajudador, Conselheiro. E quem é esse? É o Espírito Santo. Para quê? Para que nós não possamos ficar sozinhos aqui na terra. Então, nós não estamos sozinhos. Aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que confessaram, aqueles que creram de todo o coração, receberam o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. A presença dele é suficiente para nós. A presença dele é suficiente para nos ensinar, para nos encorajar, para nos guiar em toda a verdade. Tem um versículo que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. O próprio Jesus Cristo diz assim: como nós vamos viver no reino de Deus? Porque Jesus Cristo veio para estabelecer o reino dele para os filhos dele, para os filhos de Deus, aqueles que creem nele. Então, como ele veio estabelecer esse reino? Esse reino ele veio estabelecer por meio do sacrifício dele, ou seja, para nós entrarmos nesse reino dele, nós precisamos crer de todo o nosso coração e decidir renunciar a nós mesmos e seguir Jesus Cristo, negar a nós mesmos e seguir Jesus Cristo. E o que ele diz? Ele diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Desde quando, Senhor, eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração e confessei ele com a minha boca, decidi seguir Jesus Cristo, eu tenho feito isso pela graça e pelo poder dele na minha vida. Ele tem me concedido graça e poder para que eu possa buscá-lo no secreto. E esse secreto é um momento de intimidade, é um momento de relacionamento onde o Espírito Santo de Deus, a presença dele comigo, é a minha maior recompensa. Porque ele fala assim, ele vai recompensar aqueles que estão buscando no secreto. Qual que é a maior recompensa que nós podemos ter? A maior recompensa que nós podemos ter é a própria presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele se entristece, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se alegra. O Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos ajudar. Ele é o nosso conselheiro. Ele vem para que, através da palavra, nós possamos conhecer a verdade. Então, ele vem para nos ensinar toda a verdade. Mas como nós vamos aprender com ele toda a verdade? Nós precisamos estar dispostos e abrir esse espaço para ele nos ensinar. Porque ele vai nos convidar, o Senhor ele faz um convite para nós. Venha, viva no meu reino. Como nós vamos viver no reino de Deus aqui na terra? Andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, como está escrito lá em Romanos. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele diz assim que nós precisamos, eu vou ler o versículo para vocês, que nós precisamos ser guiados e movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nós só fomos filhos de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é concedido a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que confessam Jesus Cristo e querem seguir as pegadas dele. O Espírito Santo é para esses. Então, quando o Espírito Santo vem, nós podemos nos relacionar com ele. Nós podemos nos relacionar com ele no secreto. E é nesse secreto que as recompensas irão vir. Qual é a recompensa? Nós não estamos sozinhos, que a presença de Deus ela é suficiente. Que a presença de Deus, quando o Senhor ele nos ensina tanto com a presença dele, mesmo quando nós sofremos rejeições, mesmo quando nós sofremos injustiça, mesmo quando, independente do que nós passamos, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para nos consolar, ele está aqui para nos ajudar, ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. Quando nós sentimos rejeições por parte das pessoas, o Senhor está aqui para falar: não, eu sou suficiente na sua vida e eu nunca vou te rejeitar. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos mostrar esse lado, o amor de Deus conosco, o poder de Deus conosco, a graça de Deus conosco. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm o Espírito Santo, creram em Jesus Cristo, confessaram né, Jesus Cristo com a boca, estão buscando né, seguir a Deus, mas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala assim lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. E uma das coisas que faz mais a gente perecer é a falta da consciência de que o Espírito Santo está conosco. Porque quando nós temos a consciência de que o Espírito Santo está conosco, nós sabemos, e nós entendemos, e nós começamos a viver a presença dele conosco, ele é o suficiente. Porque nós temos a consciência de que nós não vamos ficar sozinhos. Nós temos a consciência de, independente da tempestade que nós estamos passando, independente das tribulações que nós estamos passando, ele está conosco para nos ajudar, ele está conosco para nos guiar em toda a verdade, ele está conosco para não deixar nós ficarmos enganados, para não deixar nós ficarmos confundidos, para não deixarmos nós ficamos abalados. Por quê? Porque ele está conosco. A presença dele precisa ser desenvolvida em nós ao ponto dele ser suficiente na nossa vida. Mesmo que percamos tudo, mas que não percamos a presença, a consciência da pessoa do Senhor, do Espírito Santo conosco, porque o Espírito Santo, ele é o selo de entrada no céu. Nós só iremos entrar no céu, nós só iremos morar com Deus com esse selo. E o selo é quem? É a própria pessoa do Espírito Santo.
Por isso, a pessoa do Espírito Santo é algo tremendo na nossa vida. É a maior recompensa que nós podemos ter aqui na Terra. É a maior recompensa que quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós temos paz. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós temos alegria. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, o tempo todo, ele está nos ensinando. Em toda situação da nossa vida, ele está nos ensinando algo. Ele está nos guiando em algo. Ele está falando algo para nós porque ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que cada dia mais nós possamos parecer mais com Jesus Cristo. E assim ele vai nos guiando, ele vai nos ensinando. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 32, fala assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Aqui fala: o testemunho dos apóstolos era dirigido e confirmado pelo Espírito Santo, que convence o mundo mediante a palavra e é concedido a todos que correspondem ao amor e ao convite de Deus com obediência que vem pela fé. A obediência a Deus, ela vem apenas pelo meio, pela fé. É a fé. Quando nós, pela fé, obedecemos a Deus, nós temos o quê? O Espírito Santo. Ele é concedido àqueles que obedecem a Deus pela fé. Então, é isso que o Senhor quer que nós, nesse momento, nós busquemos buscar esse secreto com Deus, porque nesse secreto nós vamos desenvolver um relacionamento de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque essa pessoa do Espírito Santo, ela vai nos mostrar quem somos nós em Cristo Jesus. Ela vai nos mostrar como o Senhor nos vê, como Deus, o Criador do universo, nos vê. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Lá em João, diz assim, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o próprio Jesus Cristo diz assim, versículo 25 e depois 26, diz assim: esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto estou presente entre vós, mas o advogado, o Espírito Santo, aqui fala advogado, algumas versões fala conselheiro, outros fala ajudador, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo é concedido para aqueles que, pela fé, obedecem a Deus. Pela fé, pela fé. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo. Como eu vou desenvolver essa consciência? Primeiro, como está escrito lá em Mateus 6,6, feche a porta do seu quarto, comece a buscar o seu Pai em secreto, comece a orar o seu Pai em secreto, e o seu Pai em secreto te irá mostrar, ele irá te revelar o Espírito Santo, ele irá você começará a buscar e você começará a ter intimidade com a voz do Espírito Santo. E essa intimidade com a voz do Espírito Santo irá te sustentar, irá te dar força, irá te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai entender que você não está sozinho, independente da situação que você esteja passando, independente da rejeição, da injustiça, independente da tempestade, independente dos desafios, você vai compreender e você vai viver a experiência de entender que o Espírito Santo de Deus está com você e ele te ajuda. O Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele tem me ensinado toda a verdade sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo. O Espírito Santo de Deus, ele tem me ensinado a como criar minhas filhas. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado como ser uma esposa. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado como ser uma serva de Deus. O Espírito Santo tem me ensinado como ser uma amiga. O Espírito Santo tem me ensinado como ser uma filha. O Espírito Santo tem me ensinado tudo, tudo. E tudo aquilo que ele tem me ensinado tem me feito cada dia mais parecer com Jesus Cristo, cada dia mais. E eu sei que isso é um processo que vai toda a minha vida. Por isso, que a presença do Espírito Santo é o maior bem, é o maior tesouro que nós podemos ter aqui na Terra. É a melhor coisa que nós podemos ter aqui na Terra. Mas essa consciência só vai ser desenvolvida quando nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, o Senhor dá para habitar dentro daqueles que obedecem a Deus. E quem são os que obedecem a Deus? Aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que buscam o reino de Deus e a justiça dele acima de tudo. Aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo, confia na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é graça, é um dom de Deus. Então o Espírito Santo da mesma forma, ele não é conquistado. O Espírito Santo é enviado para aqueles que creem em Jesus Cristo. O Espírito Santo é enviado para aqueles que creem em Jesus Cristo e decidem obedecer pela fé. E lembrando, a fé é a confiança. Quando eu confio em Deus, quando eu confio em Deus, quando eu confio em Deus, é porque a minha fé está nele, a minha fé está na pessoa de Jesus Cristo. Então eu confio todas as coisas nele. Eu confio tudo. A minha segurança precisa estar em Jesus Cristo. A minha confiança precisa estar em Jesus Cristo. Então, muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam, as dificuldades, aquilo que está nos cercando, muitas vezes aquelas tempestades, muitas vezes o Senhor é uma forma de o Senhor te chamar para você buscar a Deus, para você ir para o secreto com Deus, para você entender que Deus precisa ser suficiente na sua vida. A presença de Deus precisa ser suficiente na sua vida. A presença de Deus a graça de Deus, ela nos basta. Então, o Senhor, muitas vezes, através da situação em nossa vida, o Senhor nos leva a um estágio que a graça dele vai ser suficiente. E isso é um processo que muitas vezes vai ser dolorido para a nossa carne, mas o quê? Para o nosso espírito é vida, e vida em abundância. Porque quando a nossa confiança, quando a nossa fé, quando a nossa confiança está verdadeiramente no Senhor, nós temos paz, nós temos alegria, porque o Senhor Jesus, ele não nos rejeita, porque Deus não nos rejeita, porque Deus, ele é suficiente. Então, se Deus é suficiente, e se Deus não nos rejeita, quando nós temos ele como centrado no trono do nosso coração, nós não vamos nos deixar perturbar com as coisas desse mundo.
nós vamos ter ele como suficiente. Então, se ele é suficiente, ele nunca vai nos abandonar. Ele tem inúmeras promessas para aqueles que confiam nele. Porque o Senhor fala, aqueles que confiam em mim não ficarão confundidos. O tempo todo tem promessa para aqueles que estão confiando em Deus. Mas o Senhor precisa levar. Da mesma forma que o Senhor tem me levado a confiar nele, o Senhor precisa te levar a confiar. O Senhor precisa levar você a confiar nele também. Então, a situação que cerca você hoje, ela precisa te levar a confiar mais em Deus. E como vai ser isso? Busque o secreto com Deus. Ore, ore, creia na sua pequena força, na sua pequena fé, naquilo que você tem, entregue ao Senhor. Busque no seu secreto, independente, não tem tempo, não tem tempo. Não importa o tempo, o que importa é a qualidade, importa a rendição do seu coração para Deus. Vá para o seu secreto, ore a Deus, busque Ele no seu secreto, de todo o seu coração. E tenho certeza que essa consciência do Espírito Santo, que essa presença do Espírito Santo vai estar mais viva dentro de você cada dia mais. O Senhor ele tem me ensinado muito através da voz do Espírito Santo, e eu tenho, cada vez que ele tem me proporcionado graça e poder para que possa cada vez mais estar mais sensível à voz do Espírito Santo, cada vez mais estar mais próximo dele. Como isso acontece? Isso acontece através da perseverança no secreto. Independente do que você viver, persevere no secreto com Deus. Persevere. Ah, mas eu não estou com vontade. Mesmo assim, vai para o secreto. Ore, ore seu Pai, cante louvores, busque ele, ore, jejum e clame. Para o quê? Para que cada dia mais esse secreto, você vai perseverando nesse secreto. Tem vezes que a gente não vai querer ir pro secreto com Deus. Tem vezes que a gente não vai querer orar, tem vezes que a gente não vai querer louvar a Deus, tem vezes que a gente não vai querer agradecer, mas a gente precisa aqui. Precisa o quê? Ir pro secreto, perseverar, porque o Senhor Jesus fala que nós precisamos perseverar. À medida que você persevera, a graça dele vai ser derramada sobre você. O poder dele vai te capacitando. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na onde? Na nossa fraqueza. O poder de Deus age na nossa fraqueza. Então, independente da força que você tem ou do que você não tem, vá para o secreto. Nem que seja para você ficar lá, sentindo a presença, buscando, calada, assim, em silêncio, só contemplando a natureza, só contemplando, mas vá para a presença de Deus, busca a presença dele. Nem que seja para você ler um versículo e ficar meditando naquele versículo, nem que seja para você cantar um louvor, mas esteja na presença de Deus, busque ter um tempo na presença de Deus diariamente. E eu tenho certeza que à medida que você vai se disponibilizando para estar nesse secreto, mais você vai tendo de Deus e Deus vai tendo de você. E assim vocês vão sendo um. Como Jesus Cristo diz, que ele e o Pai é um no Evangelho de João. Ele e o Pai é um. E ele quer que nós sejamos um com ele. Ou seja, a nossa comida passa a ser fazer a vontade de Deus. Então nossas vontades começam a ser transformadas, nossas alegrias, os nossos prazeres, tudo começa a ser moldado, você começa a ser transformado. Isso de forma o quê? Não pela nossa força, não pela nossa capacitação, mas pelo poder dele agir em nós. Então, ore, busque esse secreto, esteja nesse secreto com Deus. Aquela fé que você tem, mesmo que seja pequenininha, pequenininha, mas ali, entregue o Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui na sua presença. O meu secreto com Deus hoje é sempre voltado que eu leio um pouquinho a palavra, eu canto louvores, eu busco, né, ouvir o Espírito Santo. Tem muitas experiências eu ouvindo a voz do Espírito Santo, mas a maioria das experiências que eu tenho, que o Espírito Santo tem me guiado em toda a verdade, tem me ensinado a verdade, tem sido através da palavra de Deus. Eu li a palavra de Deus, eu não entendia nada, mas hoje. Por quê? Porque à medida que a gente vai buscando no secreto, o Senhor vai sendo desvendado para nós os tesouros da palavra de Deus. Hoje eu leio e entendo algumas coisinhas. Cada vez mais isso eu vejo que eu preciso aprender. Por quê? Porque o Espírito Santo tem muita coisa para nos ensinar. Tem muita coisa para nos ensinar para que nós possamos viver uma vida abundante, para que nós possamos viver uma vida de paz, uma vida de alegria. Mas isso só vai ser possível se você aceitar o convite que o Senhor Jesus faz para você. Vá para o seu secreto e persevere nesse seu secreto. 1 ano, 2 anos, é para sua vida em toda. O secreto com Deus é uma intimidade que é para toda a nossa vida, toda a nossa vida. O momento que você vai se entregando mais, o seu secreto não é um peso, o seu secreto não é um fardo, o seu secreto não vai ser difícil. É difícil quando nós acreditamos nas mentiras do diabo, que ele coloca as pressão na nossa vida, e nós acreditamos, então o secreto passa a ser um fardo para nós. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer colocar mais fardo nas suas costas. Pelo contrário, ele quer tirar o fardo que está nas suas costas. Mas você precisa aceitar o convite dele para você. Vem para o secreto, busca o seu pai em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará com o maior tesouro que é relacionamento, que é intimidade, que é amizade com a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa do Espírito Santo. Quero compartilhar para vocês 2 experiências bem simples que eu já tive com a voz do Espírito Santo, mas lembrando que as minhas maiores experiências com a voz do Espírito Santo é na palavra de Deus. É na palavra de Deus que ele tem me ensinado, ele tem me mostrado as verdades. E tudo quando ele fala para mim, eu ouço a voz dele de alguma forma, tudo é baseado na palavra de Deus, nada é fora da palavra de Deus. Ele me guia em toda a verdade por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E uma das vozes que eu um dia eu estava perguntando uma pergunta simples para o Espírito Santo, é porque eu estava em jejum. E eu falei assim, Senhor, o senhor acha que eu devo ir? Né, eu recebi um convite para ir numa festa, né, num ajuntamento de pessoas que queriam muito que eu fosse, né, mas eu não queria ir porque eu não iria comer. E era, acho que, não sei se era o primeiro dia do meu jejum ou se era o último, não lembro. Mas eu perguntei para o Espírito Santo, perguntei, ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Quando foi no último dia, que era o dia de tomar a decisão, e eu perguntei para ele, eu devo ir? Ele não falou nada, ele não respondeu. Quando eu não perguntei mais e eu vim para dentro de casa, e como ele não tinha respondido nada, eu falei assim, ah, não vou. Já que ele não me respondeu nada, eu não vou. Por quê? Porque no dia do jejum, eu estou o quê? Eu estou para ele, eu estou buscando ele, eu estou em comunhão com ele, então eu quero fazer aquilo que ele quer que eu faça, né?
Então eu falei assim: "Não, eu não vou, porque lá vai ter comida, eu não vou comer, então vai ser muito chato". Então eu decidi não ir. Mas quando eu vim pra dentro, aí ele falou pra mim assim, na hora eu vi que foi uma pergunta dele, porque ele trabalha muito conosco através de questionamentos. Ele perguntou pra mim assim: "Se fosse pra você comer, você iria?" Na hora, eu respondi: "Claro que eu iria, né, eu iria". Falei assim: "Pois é, não é pra você comer, mas você pode ir fazer minha vontade lá". Então eu fui. E foi a melhor coisa, porque eu não comi, né, o meu físico não se alimentou, mas meu espírito e o Espírito Santo de Deus trabalhou muito naquele local. Então isso é o quê? É uma questão de intimidade que vai sendo desenvolvido no secreto e na perseverança com Deus. É intimidade, não é um fardo, não é um fardo, é intimidade, é presença, é recompensa de Deus. Você tem uma intimidade, porque é o próprio Deus, é você conversando, é você ouvindo o próprio Deus. E o Senhor tem me ensinado. Teve um dia que eu estava muito, muito, muito ruim, não lembro qual situação que era, mas eu estava bem ruim. E eu estava lá fazendo um devocional lá no fundo, né? E tem uma área aberta. E eu não lembro o que o Espírito Santo começou falando, só sei que ele começou falando pra mim assim. Ele sempre me dá alguma ordem. Olhe pro céu, eu tava lendo a Bíblia. Né? Ele falou assim: olhe pro céu. Aí eu falei, tá bom, sei o que eu tô vendo aqui, não tô vendo nada. Aí ele olha pro céu. Quando eu olhei pro céu, eu vi nuvens, né? O céu e nuvens. E aí ele começou a ministrar o meu coração que ele queria me ensinar naquele momento. Ele começou a me ensinar, tá vendo? O céu, você tá vendo as nuvens? As nuvens, que eu tava com meus sentimentos, as minhas emoções estavam muito afloradas e tava ofuscando eu sentir a presença de Deus, estava ofuscando eu ter vontade de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra. Então o Espírito Santo falou pra mim assim: você tá vendo essas nuvens? Eu falei, sim. Pois é, essas nuvens representa. Então, o Espírito Santo ele sabe conversar conosco, ele sabe como se comunicar conosco. Ele falou para mim: essas nuvens representam as suas emoções, representam os seus sentimentos. Está vendo ela que elas, quando as nuvens estão no céu, o que, que acontece? Os seus sentimentos, que são representados pelas nuvens, as nuvens, ela tampa o azul do céu. Ela tampou o azul do céu aos seus olhos. Né? Se ela tampou o azul dos céus, o céu azul deixou de existir? Aí eu falei, não. Ele falou assim, pois é, da mesma forma você. Mesmo quando as suas emoções, mesmo quando os seus sentimentos estão aflorados, estão agitados, mesmo quando a sua alma está inquieta, mesmo quando a minha presença está aí com você. A minha presença é representada pelo céu azul. O céu azul não deixou de existir, o céu azul continua lá, ele está lá. Mas quando as suas emoções, os seus sentimentos estão muitos agitados, é a mesma coisa, ele ofusca a minha presença. Ofusca você sentir a minha presença. Então, por isso que eu ficava daquele jeito, né, agoniada, inquieta. Por quê? Aí ele me convida, né, a me aquietar diante do Senhor, e ele vos mostrará que eu sou Deus. Como está escrito lá em Salmos 47, se não me engano. Então ele diz. Então a mesma coisa para nós. Quando ele me disse isso, eu falei, realmente, a presença do Espírito Santo, ela vai estar comigo, ela está comigo. Mas tem vez que sentimentos, emoções, vai ofuscar essa presença, vai tampar essa presença. E o que ele me diz? Como você vai conseguir sentir novamente como você vai conseguir sentir a minha presença, ouvir a minha voz, independente da situação? Como que vai acontecer isso? Quando a minha presença se manifesta, quando o vento vem no céu, o vento leva as nuvens e o céu azul aparece. Quando o céu azul aparece, você novamente começa a sentir a minha presença, você começa novamente a ter vontade, né, de me buscar, de ler a palavra. Então é isso. Da mesma forma, o vento é representado pela manifestação da presença de Deus com poder. Quando a manifestação de Deus com poder vem, ela leva as minhas emoções, ela leva os meus sentimentos e ela começa a trabalhar nas minhas emoções, nos meus sentimentos para voltar para Deus, para voltar para olhar para o Espírito Santo dentro de mim, porque o Espírito Santo, ele habita, nós somos templos, aqueles que creem em Jesus Cristo, confessou, renunciou e decidiu obedecer a Deus, são templos, porque nós recebemos o Espírito Santo pela fé, pela fé. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo pela fé, ele vem habitar dentro daqueles que decidem seguir Jesus Cristo. Então ele está aqui. Mesmo quando a gente faz coisas boas, coisas ruins, ele está aqui. Ele está aqui para nos convencer do pecado, ele está aqui para nos ensinar, ele está aqui. Mas muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos vai ofuscar a presença dele. E como esse sentimento precisa se aquietar, essas emoções precisam se aquietar, é quando a presença de Deus poderosamente se manifesta como um vento na nossa vida e aquieta essas emoções, e aquieta esses sentimentos. Então, o tempo todo ele está o quê? Me ensinando de forma lúdica, de forma que eu entenda, de forma que fala da minha forma. Às vezes ele não vai falar com você através da natureza, às vezes ele vai falar através de um objeto, independente do que ele falar com você, independente da voz que você ouvir, ou obedeça. Se ele falar, olhe para ali, você olha e você vai ver ele te ensinar através de um objeto. Mas isso sempre como que isso é desenvolvido? É desenvolvido no secreto. Para mim chegar a ouvir a voz dele dessa forma, ele falando comigo claramente, eu comecei primeiro que ouvindo ele primeiramente através da palavra de Deus. Ele começou a me ensinar primeiramente por meio da palavra de Deus. Eu comecei a buscar ele na palavra de Deus, lendo versículos, meditando naqueles versículos, buscando nos versículos, para depois ele me ensinar de outras formas. Mas sempre, qual é a fonte? Qual é o filtro? A Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a fonte, esse é o filtro. Então, são inúmeras experiências que eu tenho com ele. Mas isso é o quê? Isso é disponível para todos os filhos de Deus, para todos que querem Jesus Cristo, para todos que creem nele. Mas nós precisamos, para nós entendermos e vivermos essa recompensa, nós precisamos ter disponibilidade de separar um tempinho do nosso dia e perseverar nesse tempinho. Perseverar para toda a sua vida. É uma intimidade. Quando você ama alguém, você quer conversar com ela, você quer ouvir ela.
nosso esposo. Da mesma forma, quando nós temos um esposo, uma esposa, nós vamos ser desenvolvidos, nós vamos conhecer ele, conhecer mais ele, à medida que nós nos relacionamos com ele. E isso acontece da mesma forma com o Espírito Santo. À medida que você se relacionar com ele, à medida que você estiver ali querendo ouvir ele, querendo aprender com ele, buscando ele no seu secreto, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar, ele vai te ajudar, ele vai te guiar em toda a verdade, ele vai colocar pessoas na sua vida, ele vai colocar pregações no YouTube que você precisa ouvir, ele vai colocar tudo na sua vida, na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Mas você precisa o quê? Estar disponível, com o coração voltado para Deus. Disponível não é o tempo todo, vou ficar o tempo todo à toa, sem trabalhar, sem fazer nada. Não, não é essa disponibilidade. É a disponibilidade do seu coração mesmo estar voltado para as coisas de Deus. O tempo que você tem, independente se é 10 minutos, independente se é 5 minutos por dia, é você estar com esse tempo voltado para Ele. Às vezes você vai precisar renunciar às redes sociais por um bom tempo. Às vezes você vai precisar renunciar ao entretenimento. Vai renunciar, independente do que você precisa renunciar. Coisas você vai ter que renunciar. Ele vai te guiar naquilo que você precisa renunciar para que seu relacionamento com ele precisa ser desenvolvido. Da mesma forma, quando nós casamos, nós renunciamos todas as outras pessoas para ficar com uma pessoa. É assim com o Espírito Santo. Nós precisamos renunciar tudo para nos relacionar com ele. Nós precisamos renunciar tudo para nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele não é apenas uma energia, um poder, não. Ele é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. É Deus. Que o Senhor Jesus Cristo enviou para nós. Para estar conosco. É dele que vai emanar a graça, é dele que vai emanar o poder, para que nós cada dia mais possamos parecer com Jesus Cristo. Espero que essa mensagem possa ter edificado vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.